Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam com muita saúde e paz no coração. Vamos então à nossa aula de número 4, onde nós vamos falar sobre medidas de posição. Vamos a uma introduçãozinha. Medidas de posição são as estatísticas que representam uma série de dados, orientando-nos quanto à posição da distribuição em relação ao eixo horizontal do gráfico da curva de frequência. As medidas de posição são importantes e essas medidas, elas são medidas de tendência central. Verifica-se uma tendência dos dados observados a se agruparem em torno dos valores centrais. As medidas de tendência central mais utilizadas são a média aritmética, a moda, a mediana, dentre outros, menos usados, que são as médias geométrica, harmônica, quadrática, cúbica e biquadrática. Existem algumas medidas de posição que são chamadas de separatrizes, que englobam a própria mediana, os decis, os quartis e os percentis. Então, vamos abordar algumas dessas medidas de posição, tais como: que é isso? X barra. O que será isso? X barra é a representação da média aritmética. Então, X barra, respondendo o que é isso, quer dizer, repetindo, a representação da média aritmética. E como que eu calculo a média aritmética? Então, vamos lá. Média aritmética, ela é igual à soma de xi dividido por n, onde xi são os valores da variável e n o número de valores. Parece difícil, não é? Mas é super fácil. Então, vamos a um exemplo, porque quando a gente observa o exemplo prático, a gente compreende melhor. Então, novamente, ao slide para facilitar. Exemplo: sabendo-se que a venda diária de arroz tipo A durante uma semana foi de 10 quilos, 14, 13, 15, 16 e 18 e 12 quilos. Temos para a venda média diária na semana a quantia de quanto? Então, como calcular a média? Ao observar a fórmula, dá-se a impressão que é difícil, mas nada mais é do que a soma desses valores dividido pela quantidade de tais valores. Então, se nós temos, olha, 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12, nós temos a venda de 7 dias, não é isso? Um dia eu vendi 10 quilos, o outro eu vendi 14, no outro eu vendi 13, no outro eu vendi 15, no outro eu vendi 16, no outro eu vendi 18 e no outro eu vendi 12. Eu vou somar toda essa quantidade vendida e vou dividir pelos dias das semanas, que foram considerados ali 7 dias. Somando e dividindo, eu vou obter uma média de 14 quilos. Então, a média aritmética, que é a média mais simples que existe na matemática, na estatística, eu posso dizer que a média aritmética, não é isso? Diária na semana analisada é de 14 quilos. Um dia eu vendi mais, outro dia eu vendi menos.
Então, gente, penso que se fizermos mais um exemplo, teremos um melhor, né, aproveitamento. Exemplo 2. Uma carreta da transportadora Alquimim entrega mercadorias durante 5 dias na semana. Observe a situação apresentada no quadro quanto aos quilômetros rodados. Então, quais foram os dias que essa carreta, né, transitou? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Qual é o total de dias? 5 dias. Aí, quantos quilômetros esta carreta rodou na segunda? 150 quilômetros. Na terça, 450. Na quarta, 650. Na quinta, 200 quilômetros. E na sexta, 350 quilômetros. Qual é a somatória dos quilômetros rodados? 1.800 quilômetros. Se eu quero achar a média aritmética dos quilômetros rodados por semana, né, durante todos esses dias, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os 1.800, né, quilômetros rodados pelos 5 dias, né, que essa carreta trabalhou. Então, 1.800 dividido por 5 vai ser igual a 350 quilômetros, é isso? Que é a média aritmética dos quilômetros rodados por, né, por uma semana trabalhada. Exemplo 3. Vamos calcular a média aritmética agora das idades dos cursistas, né, do curso de logística. Vamos dizer que vocês são 10, com idades entre 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30 e 31 anos. Somando todas essas idades, nós vamos obter um resultado de 240. Depois você soma aí para ver. Mas como são 10 cursistas, eu tenho que dividir por quanto? Por 10. Então, 240 dividido por 10, 24. Qual é a média de idade de vocês? 24 anos. Viu como é fácil? Agora, vamos à média aritmética em distribuição de frequência. Considere os dados agrupados sem intervalo de classe, que vamos visualizar daqui a pouco no slide. O que vocês podem observar? Eu tenho um quadro onde que diz, né, o número de meninos, 0, 1, 2, 3 e 4. E o número de frequência, 2, né, 6, 10, 12, 4 e 34. Só que, o que isso quer dizer? O que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber a média aritmética, não é isso? Só que eu quero uma média aritmética ponderada, porque eu tenho uma frequência ali diferenciada. Então, eu preciso saber qual é a média dos meninos por família. Então, eu coloquei ali, ó, tem 2 famílias ali na frequência, tem 2 famílias que não tem nenhum menino. Já tem 6 famílias que tem um menino. 6 famílias, cada uma tem uma criança, né, do sexo masculino. Então, tem um menino. Eu tenho 10 famílias que tem 2 filhos homem, 2 meninos. Eu tenho 12 famílias que tem 3. E eu tenho 4 famílias que tem 4. E aí, como é que eu calculo essa média? Como que eu posso fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é agrupar
isso aí, fazer uma relação entre o número de meninos e, né, a quantidade de meninos por família. Se eu tenho duas famílias, que na frequência, duas famílias que não tem nenhum menino, então eu vou fazer XI vezes FI. Então, 2 vezes nada, nada. Se eu tenho 6 famílias que têm um filho, então 6 vezes 1, 6. Se eu tenho 10 famílias que têm 2 meninos, né, em cada família, 2 vezes 10, 20. Se eu tenho 12 famílias que têm 3 filhos homens, então 12 vezes 3, 36. E 4 vezes 4, 16. A somatória da frequência que eu já tinha no primeiro momento, que é 34, não é isso? Que são o número de famílias estudada. E a multiplicação do número de famílias pelo número de filhos, né, masculinos, eu tenho aqui a somatória que é 78. Aí agora eu já posso fazer uma relação. Então, para que eu ache a média, né, de meninos por família, o que eu vou fazer? Eu pego 78 dividido pelas famílias, que são 34. Então, eu vou encontrar 2,3 meninos por família. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu não vou ter uma parte de uma pessoa, então eu tenho que arredondar, não é isso? Então, vai ser 2, a média vai ser 2 meninos por família. Então, nessa amostra estudada, eu posso dizer que, dentro dessa amostra, 2 meninos por cada família. E observe que a fórmula diz o seguinte: x barra é igual somatória de xi vezes fi, dividido pela somatória de fi, que nada mais é do que o que nós fizemos aqui, né? Que resolvemos aqui agora. Então, quando vocês observarem uma fórmula, é interessante que vocês descubram, que busquem saber o que essa fórmula está querendo dizer. Olha ali, somatória de xi vezes fi. Vocês têm aqui, ó, calculou, é 78, dividido pela somatória de fi. A somatória de fi aqui, 34. Então, é só substituir, não é isso? Na fórmula. Vamos falar agora sobre um pouco de um outro tipo de média, que chamamos de média ponderada. A exemplo, João participou de um concurso onde foram realizadas provas de português, matemática, biologia e história. Essas provas tinham pesos 2, 3, 2 e 2, respectivamente. Sabendo que João tirou 8 em português, 7,5 em matemática, 5 em biologia e 4 em história, eu pergunto, qual foi a média que ele obteve? É muito fácil para você calcular a média ponderada. Olha lá, x barra P, quer dizer, a média ponderada, média aritmética ponderada. Então, tem ponderações, quais são? Ó, a prova de português, ela tem um peso 3. Já a prova de história e a prova de biologia, ela tem peso 2. Então, tem pesos diferentes. Então, vamos lá. Se João tirou 8 em português e o peso é 3, não é isso? Então, vai ser 8, faltou uma vírgula ali, vocês podem colocar ao escrever. 8 vezes 3, não é isso? Mais 7,5 vezes 3, que é o peso, né, da prova de matemática, que ele tirou 7,5, também tem peso 3, vezes 3. 5, que é a prova de biologia, tem peso 2, então é vezes 2, mais 4 da prova de história, que tem peso 2, então 4 vezes 2. Então, é só multiplicar a nota pelo peso.
E depois, vai dividir como? Você vai dividir pela soma dos pesos. Quais que são os pesos? 3, 3, 2 e 2. Então, vai somar 3 mais 3, 6 mais 2, 8 mais 2, 10. Então, somando, considere aquele 80 ali, que é 8,0, tá? Por favor. Então, vai dar 64,5 dividido por 10. Então, a média ponderada é 6,45. Então, portanto, a média de João foi 6,45. Se a somatória das notas fosse média 7, não é isso? João não passaria, mesmo tendo tirado 7,5, tirado 8. Então, a média ponderada, ela utiliza-se os pesos, não é isso? Então, há uma ponderação. Então, ela é um pouco diferente da média comum, que é a média mais simples, que é a média aritmética. Existe também outros tipos de média que nós chamamos, por exemplo, de média geométrica. A média geométrica, ela é representada, como mostra aí o slide, por x barra g, quer dizer, média, não é isso? Geométrica, que é a raiz enésima, não é isso? Do produto de todos eles. Parece difícil, mas não é. Média geométrica simples, ela é dada pela fórmula raiz, não é isso? De n, de x1, vx2, vx3, até xn. Então, eu vou mostrar um exemplo prático para melhor entendimento. Eu quero a média geométrica de 10 e de 360. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a raiz, não são dois números, então é a raiz quadrada, porque são dois números que eu estou procurando a raiz, a média geométrica. Então, vai ser raiz quadrada, o 2 a gente não escreve, de 10 vezes 360, que vai ser raiz quadrada de 3.600, que corresponde a 60. Agora, a letra B, que o exemplo B, eu dei para vocês 3 números, 2, 2 e 2. Então, vamos lá. Quantos números que são? 3. Então, vai ser raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8, que vai ser igual a 2. Então, a média geométrica de 2, 2 e 2 vai ser 2. A média geométrica de 10 e de 360 é a raiz quadrada de 3.600. Raiz quadrada de 3.600, 60. Certinho? Vamos agora para outra parte da estatística. Nós vamos tratar agora de moda. O que será moda em estatística? Moda em estatística é representada por MO, M maiúsculo e O minúsculo. E é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Desse modo, o salário modal dos empregados de uma fábrica é o salário mais comum, isto é o salário recebido pelo maior número de empregados desta fábrica. Então, preste atenção aqui. Moda. A moda, quando os dados não são agrupados, é facilmente reconhecida. Basta, não é isso, de acordo com a definição, procurar o valor que mais se repete. Na série 7, 8, 9, aí eu grifei aqui, ó, 10, 10, 10, 11, 12, a moda é igual a 10. Por quê? Qual é o número que aparece mais vezes
nesse conjunto aí de números? O número 10. Então, nessa série, eu posso dizer que a moda é 10. Um outro exemplo, vocês podem aí agora mesmo observar. Observe a cor das camisas. Qual é a moda aí? É a cor da camisa que aparece mais. Viu como que é fácil? Voltando aos slides. O que será amodal? Amodal é quando não tem moda. Então, é quando não apresenta moda. Então, a série de números 2, 3, 8, 10 e 12. Tem algum número que repete? Não. Apareceu todos na mesma proporção, na mesma quantidade. Então, com certeza, essa série não tem moda, não apresenta moda. Então, quando a série não apresenta nenhuma moda, nós a chamamos de amodal. Mas, quanto à moda, nós temos mais outros detalhes. Voltando. Bimodal, trimodal. O que será isso? Vamos lá, observe. Esta série de 2, 3, observe. 4, 4, 4. Quantos número 4 nós temos ali? 3. Continuando. 5, 6. Observe o 7. 7, 7, 7. 3 vezes. 8 e 9. Quais são os números que aparecem aí mais vezes? Não é o 4? Também o 7. Então, quer dizer, aparece na mesma proporção. 4 tem 3 vezes 4 e o 7 também aparece 3 vezes. Então, o que eu vou falar? Isso aí é amodal? Não. Tem moda. Só modal? Não. Bimodal, porque aparece 2 modas nessa série aí. Então, quando isso acontece, nós chamamos de bimodal. Outro exemplo, eu posso dizer, ó, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8 e 9. Observe que o número 2, o 4 e o 6, eles aparecem 2 vezes. A mesma quantidade, ó, 2, 2, 4, 4, 6, 6. Então, 3 vezes aparece, né, isso, ó, 3 modas. Então, como que nós podemos chamar? De trimodal. Também nós temos a moda quando os dados estão agrupados. Vamos a um exemplo explicativo. Qual a temperatura mais comum medida no mês abaixo representado? Olha lá, o quadro diz temperaturas e frequências. Temperatura 0 grau, 1 grau, 2 graus centígrados, não é isso? Celsius. Não se fala mais centígrado, é Celsius. E 3 graus Celsius. Quantas vezes ou quantos dias, não é isso? Apareceram, estavam em 0 grau? 3 dias, 9 dias, 12 dias, 6 dias, não é isso? Então, a relação aí, você pode observar. 0 grau, vamos por 3 dias. 1 grau, 9 dias. 2 graus, 12 dias. 3 graus, 6 dias. Qual é o valor em graus que aparece mais vezes? Não é o 2? Ó, quantos dias ficou a temperatura representada lá? 2 graus. 12 dias. Então, 2 graus, não é isso? É a temperatura modal. Por quê? Não é o dado que apresenta aí mais vezes? Então, nós podemos dizer, não é isso? Que 2 graus Celsius é a temperatura modal, pois é a maior frequência nesse quadro aí apresentado. Vamos também falar um pouquinho sobre mediana. E o que será mediana?
Mediana, ela é representada por MD. M maiúsculo e D minúsculo. Vocês podem encontrar também esses dados estatísticos, esses conceitos, essas fórmulas de outra forma. Mas vocês têm que ter entendimento do que é, certo? Então, o que é mediana? A mediana de um conjunto de valores dispostos segundo uma ordem crescente ou decrescente é o valor situado de tal forma no conjunto que o separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. De forma simples, vamos dizer, é o meio, correto? Mas como que a gente calcula isso? Vamos lá? Dada uma série de valores, como por exemplo, 5, 2, 6, 13, 9, 15 e 10. De acordo com a definição de mediana, o primeiro passo a ser dado é a ordenação crescente ou decrescente. Eu não falei isso? Dos valores. Então, vamos colocar em forma de rol. Não é isso? 2, 5, 6, 9, 10, 13 e 15. Observe que tem 3 números antes do 9 e 3 números depois do 9. Então, quer dizer que o 9, ele está dividindo ao meio esse conjunto de elementos. Não é isso? Então, o valor que divide a série acima em duas partes é igual a 9. Logo, a mediana vai ser o quê? 9. Apresenta 3 números para um lado e 3 números para o outro lado. Isso para uma série que apresenta um número ímpar de termos. Porque quando é ímpar é muito fácil. Se for igual aí, nós temos 3, 6 e 7. É ímpar. Então, você põe 3 de um lado, 3 do outro e acha o meio, não é isso? Se fosse 11, 5 de um lado, 5 de outro, sobrava 1 no meio. É muito fácil quando você busca a mediana de número de um conjunto, né, de ímpares. Agora, vamos à mediana quando a gente trata de uma série de números, de um montante de números pares, não é isso? Então, vamos lá. Existe uma fórmula prática, tanto para os ímpares, como para também a série que tiver número par de termos. Então, para o número par, o número ímpar, nós fazemos da seguinte forma. N mais 1 dividido por 2. E se a série dada tiver número par de termos, aí é um pouquinho diferente. O que nós vamos fazer? Nós temos que pegar N sobre 2, mais N sobre 2, mais 1. Depois que nós somarmos todos esses termos, nós vamos dividir por 2. Quando a gente fala assim, é um pouco mais difícil. Mas nós vamos para o próximo slide, onde que eu vou mostrar de forma prática. Calcule a mediana da série 1300241356, né? Primeira coisa que eu disse, o que nós vamos fazer? Ordenar. Então, logo, eu sei que nós temos N igual a 10. O que é isso? Eu tenho 10 números, não é isso? A amostra é 10. Então, eu vou pegar 10, que é o N dividido por 2, mais, lá na fórmula eu disse, não é isso? N dividido por 2, mais N dividido por 2, mais 1 dividido por 2. Então, 10 dividido por 2, mais 10 dividido por 2, mais 1 dividido por 2. Então, 10 por 2 dá 5,
mais 10 dividido por 2, 5 mais 1, 6 dividido por 2, vai dar quanto? 11 dividido por 2. Só que, aí o que quer dizer? Na realidade, antes de você fazer essa somatória, você tem que pensar o seguinte. Você está procurando a mediana. Então, nós encontramos aqui 5 mais 6. O que isso quer dizer para nós? Que o 5 é o quinto termo. E o 6 é o sexto termo. Então, nós vamos somar, não é isso? O quinto termo mais o sexto termo e depois dividir por 2. Aí, tem que ter um pouco de paciência. Quem é o quinto termo nessa série ordenada? Não é desordenada, não. Na ordenada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não é o 2? Então, tá lá o 2. Quem é o sexto termo? Não é o 3? Então, tá lá, 3. Então, agora sim, nós vamos somar, não é isso? 2 mais 3, dividido por 2. 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. A mediana, neste caso apresentado, vai ser 2,5. Correto? Eu posso dizer também que a mediana é a média aritmética entre o quinto e o sexto termo dessa série. É isso? Só somar o quinto termo com o sexto termo e dividir por 2. Então, gente, só relembrando, vocês, o que vocês vão fazer nesse slide que eu mostrei? Pegar o quinto termo, que é representado pelo número 2 naquela série, e vai somar com o sexto termo, que está representado pelo número 3. Então, vocês acharam os termos. Quais são os termos? O número 2 e o número 3. Aí, vocês vão somar o 2 com o 3 e dividir por 2. Aí, você vai achar a mediana, correto? Prestar atenção? Então, vamos dar continuidade. Vamos falar agora sobre um outro detalhe que nós chamamos na estatística de separatrizes. Nós vamos ter algumas noções, certo? Então, gente, além das medidas de posição que nós já estudamos, há outras medidas, né, que são consideradas individualmente. Elas não são medidas... Ixi, volta aí para mim, por favor. Agora, gente, nesta parte da aula, vamos falar de noções de separatriz. Além das medidas de posição que estudamos, há outras que, consideradas individualmente, não são medidas de tendência central, mas estão ligadas à mediana, respectivamente, a sua característica de separar a série em duas partes que representa o mesmo número de valores. Essas medidas são chamadas de quartis, decis, percentis. São, juntamente com a mediana, conhecidas pelo nome genérico de separatrizes. Correto? Vamos ao slide para a compreensão melhor. As medidas de separatrizes podem ser quartil, decis, percentis, como eu já disse. O próprio nome já diz quartil. Divide em 4. Então, dividem um conjunto de dados em 4 partes iguais. 25%, 25%, 25%, 25%, formando um conjunto de 100%, não é isso? Decis, vem de 10, não é isso? Então, divide a série em 10 partes iguais. Percentis, o que você lembra? Percentual. Então, divide a série em 100 partes iguais.
Este slide, eu fiz um resumo para vocês darem uma olhada. Nós não vamos adentrar nessa parte, nós vamos apenas dar algumas noções. Então, olha lá o que eu disse. Quartil 1, primeiro quartil, deixa o quê? 25% dos elementos. Para calcular, nós temos, né, a fórmula. E a fórmula diz o seguinte, Q1 é igual a um limite de Q1, né, mais N, que é a amostra dividido por 4, porque está dividindo em 4, não é isso? Menos FA. O que é FA? A frequência acumulada anterior ao quartil 1, dividido por FQI, que é a frequência simples da classe. Que classe? Do QI que eu estou, né? Do quartil 1, vezes H. O que é H? Intervalo de classe daquele quartil que nós estamos procurando, certo? Quando a gente fala de terceiro quartil, quando você utiliza a fórmula para calcular, a diferença é que no lugar de N4, que aqui tem 1, né, N dividido por 4, você vai colocar 3 amostra, 3 vezes a amostra dividido por 4, porque nós estamos tratando do terceiro quartil. E o segundo quartil, ele é interessante, ele é mais fácil. Por quê? O segundo quartil é igual à mediana, que deixa o quê? Ele corresponde a 50% dos elementos. Já os decis, o que eu disse? Divide a série em 10 partes iguais. Então, eu também tenho uma fórmula que calcula, né, o decil 1, decil 2, o tanto de decil que você quiser, né, calcular, até 10 você pode calcular. Como? Existe também uma fórmula que nós não vamos adentrar, né, mas só a título para vocês ficarem conhecendo. E a fórmula diz o seguinte, olha lá, decil, né, 1 vai ser igual ao limite inferior da classe, né, a classe aqui, ó, DI, a classe são os números que você está observando aqui nesse exemplo, que é 1, 2, 3, 4 até 9. N é a amostra, é a quantidade de números que nós temos ali, não é isso? FA é a frequência acumulada anterior à classe do decil que nós estamos procurando. Intervalo da classe, não é isso? Do decil, você já sabe o que é intervalo. E frequência do DI vai ser o quê? A frequência simples da classe do DI, que DI é o quê? O que você está procurando. Se for 1, 2, 3 e assim por diante. O percentil nós já comentamos, não é isso? Divide a série em 100 partes iguais. Também nós temos a fórmula, que também nós não vamos adentrar nesse assunto. Vamos falar um pouco agora sobre variância e desvio padrão. Vamos relembrar da média aritmética. Você lembra quanto foi a sua média aritmética das notas de matemática no seu último bimestre, do seu último ano de escola? Tá brincando, né? Mas vamos lá. Olha, um dos conceitos mais básicos e cotidianos da estatística é a média, que nada mais é do que um valor que representa vários outros, não é isso? E isto você já sabe, não é isso? Preste atenção nos exemplos agora a seguir. Exemplo de cálculo de variância e desvio. Imagine que, no bimestre, João fez 5 atividades que valiam nota nas aulas de matemática. Ele começou bem, mas terminou o bimestre mal.
tirou as seguintes notas: 9, 7, 5, 3 e 2. Então, começou bem e terminou mal. Qual será a sua média no final do bimestre? Para facilitar os cálculos, vamos adotar o seguinte padrão. S vai ser a soma das notas e N é o número de notas que ele teve. Então, relembrando, para calcular a média, nós vamos somar as notas, não é isso? E vamos dividir por 5, porque foram 5 notas. Então, somando 7, 9, 7, 5 e 3 e 2, que foram as notas de João, dividido pela quantidade que é 5, nós vamos obter uma média aritmética de 5,2. Continuando, é isso? A média de João ficou em 5,2. Note que sua média não é igual a nenhuma das notas que ele tirou. Ele não tirou nenhuma 5,2. 5,2 é a média. Então, é um número que mostra mais ou menos como o João foi no bimestre. Mas muitas vezes a média, ela não é suficiente para avaliar um conjunto de dados. É importante, então, conhecer outra medida. A de que diferença, não é isso? A dispersão existe entre a média e os valores do conjunto. Voltando ao exemplo das notas de João, nós podemos calcular o desvio, que é a diferença de cada nota em relação à média. Observe. Lembre-se que as notas de João, não é isso? Ele tirou 9, 7, 5, 3 e 2. A média, 5,2. Não é isso? Que é um parâmetro que nós estamos fazendo aqui, uma comparação. E o desvio? Ó, se ele tirou 9 e a média é 5,2, não é isso? Qual vai ser a diferença? De 9 para 5,2 vai ser 3,8. Então, esse é o desvio da primeira nota. E qual o desvio da segunda nota? 7, não é isso? Menos 5,2 vai dar 1,8. E de 5 para 5,2, aí já vai dar negativo. Só que depois, quando a gente eleva ao quadrado, vai ficar tudo positivo. Então, a diferença, não é isso? O desvio entre a nota 5 e a média vai ser 0,2. Já a quarta nota, que foi 3, olha como o desvio vai ser bem maior. Ele tirou 3 na prova, mas a média é 5,2. A diferença, que é o desvio, vai ser menos 2,2. E a última nota, que foi 2, olha que desvio, né, bem maior. 2, não é isso? Menos o 5,2 vai dar menos 3,2. Continuando, para a gente calcular a variância e o desvio, nós vamos precisar dos quadrados do desvio. Então, para facilitar, a gente faz uma tabela ou um quadro e vai colocando os valores que nós vamos precisar. Então, se eu vou precisar do quadrado dos desvios, então vamos fazer aqui mais uma coluna e colocar. Então, qual é o quadrado de 3,8? É 3,8 vezes 3,8, vai dar 14,44. O quadrado de 1,8, quer dizer, é 1,8 vezes 1,8. Menos 0,8 ao quadrado vai ser menos 0,8, que multiplica menos 0,8. Menos vezes menos, mais. Então, vai dar positivo, 0,04. A mesma coisa, menos 2,2 ao quadrado vai dar positivo, 4,84. E menos 3,2 ao quadrado vai dar positivo também, 10,24. Então, somando os desvios, é isso? Eu vou encontrar, somando os desvios, não, somando o quadrado dos desvios. Nós vamos encontrar 32,8.
Se a soma dos quadrados dos desvios é igual a 32,8, como apresentado no quadro do slide anterior, é só dividir 32,8 por 5, que é o número de ocorrências, né? Que é o número de vezes lá das provas de João, ou da amostra. Então, a variância, como que nós vamos calcular a variância? É só dividir a somatória do quadrado dos desvios, que deu 32,8, pela quantidade de nota, que foram 5. Não é isso? Então, 32,8 dividido por 5, eu vou ter a variância de 6,56. Só que aí nós encontramos a variância. Só que eu quero também que vocês calculem para mim o desvio padrão. Como os desvios foram elevados ao quadrado, deve-se tirar a raiz quadrada da variância para achar o desvio padrão. Então, desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Vamos lá? Olha como é fácil. dp, que é desvio quadrado, ou dp, que é desvio, né, padrão, vai ser a raiz quadrada da variância. Nós não achamos que a variância foi 6,56? Então, o desvio, né, padrão vai ser raiz quadrada de 6,56, que é 2,56. Então, o desvio, não é isso? Padrão será igual a 2,56. Fácil ou não é? Mas tem mais. Outra medida de dispersão, também muito interessante na estatística, é o que nós chamamos de coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão que descreve a quantidade de variabilidade relativa à média. Como o coeficiente de variação não possui unidades, ele pode ser usado no lugar do desvio padrão para comparar a dispersão dos dados em conjuntos com unidades ou médias diferentes. Mas para isso também nós temos uma fórmula. Então, olha aqui, por favor. Coeficiente de variação é representado por CV, coeficiente de variação. É igual ao desvio padrão dividido pela média vezes 100, porque nós vamos trabalhar com o coeficiente de variação em percentual, onde o mais interessante em uma fórmula é você saber o que quer dizer, o que essa simbologia na fórmula quer dizer. Então, S é representando o desvio padrão. Vocês lembram que nós trabalhamos com DP, não foi? Desvio padrão. Mas também na estatística pode ser representado por S, né? Então, S é o desvio padrão, ali na fórmula. O que é X? X, não é isso? X barra é a média dos dados. E CV, eu já disse, que é o coeficiente de variação. Como coeficiente de variação, ele analisa a dispersão em termos relativos, ele será dado em percentual, em porcentagem. Preste atenção agora, quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais homogêneos serão os dados, ou seja, menor será a dispersão em torno da média. Quer dizer, os dados estão mais próximos da média. Quando a dispersão é grande, quer dizer que os dados estão muito distantes da média. Então, vejamos um exemplo para vocês terem uma ideia de como calcular, não é isso? O coeficiente de variação.
cálculo de coeficiente de variação. A exemplo, vamos fazer esse exercício. Em um grupo de moradores de uma determinada região, foram analisadas a idade, né, em anos e a altura em metros das pessoas. Quer dizer, nós temos aqui dois dados, idade e altura. Deseja-se comparar a dispersão em termos relativos em torno da média dos dois conjuntos de dados, a fim de verificar qual deles é mais homogêneo. Então, vamos. Na coleta dos dados, verificou-se que a idade das pessoas é igual, a média é igual a 41,6. Olha aí, já deu, no problema já deu a média. E a altura das pessoas, a média é 1,67. Também foi dado o desvio padrão da idade das pessoas. Não precisa calcular, já foi dado. Qual é o desvio padrão da idade das pessoas? 0,82. E qual é o desvio padrão da altura das pessoas? 0,2. Qual conjunto de dados apresenta menor dispersão relativa em relação, né, em torno da média? Vamos ver? Olha lá. Se eu tenho que na fórmula de cálculo de coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média vezes 100, eu tenho que o desvio padrão é 0,82. Isso das idades, não é isso? O desvio padrão das idades. Dividido pela média que já foi dada também das idades, que é 41,6. Então, 0,82 dividido por 41,6 vai dar 0,0197 multiplicado por 100, que quer dizer que o coeficiente de variação das idades corresponde a 1,97%. Correto? Agora vamos ao cálculo da variação da altura, né? O coeficiente de variação das alturas. Então vamos. Coeficiente de variação vai ser igual ao desvio padrão da altura. No problema anterior, não é isso? No slide anterior, lá mostrava que era 0,2. E qual é a média das alturas? É 1,67, também já dado, multiplicado por 100. Dividindo 0,2 por 1,67, eu vou encontrar 0,119 vezes 100, claro, vai dar 11,9%. Agora, vou falar um pouco sobre simulação. Gente, a simulação ela é muito importante, não só na estatística, em qualquer que seja, né? Você precisa da simulação. A simulação, na realidade, ela consiste na utilização de certas técnicas matemáticas empregadas em computadores, as quais permitem imitar o funcionamento de praticamente qualquer tipo de operação ou processo do mundo real. Ou seja, é o estudo do comportamento, né, de sistemas reais através do exercício de modelos. A modelagem e a simulação são focadas na solução de problemas. A simulação, ela pode também ter um nível funcional que pode ser aplicado como um dispositivo para a compreensão de um problema, um meio de comunicação para descrever a operação de um sistema, uma ferramenta de análise para determinar elementos críticos e estimar medidas de desempenho, uma ferramenta de projeto para avaliar problemas e propor soluções, um sistema de planejamento de operações para trabalhos, tarefas e recursos, um mecanismo de controle, uma ferramenta de treinamento, uma parte do sistema para fornecer
informações online, projeções de situações e suporte à decisão. Olha aí, gente, e suporte à decisão. Então, a simulação, ela é muito importante porque o que diz? Ela simula, não é isso? Ela prevê uma situação antes de você concretizar. Então, ela facilita a tomada de decisão mais acertada. E finalizando, eu gostaria de argumentar sobre a importância da estatística. Ouça com bastante atenção, principalmente vocês que estão fazendo o curso de logística. A estatística nos dias de hoje, ela é uma ferramenta indispensável para qualquer profissional que necessita analisar informações em suas tomadas de decisões. Isso diariamente, seja no seu trabalho, na sua vida pessoal, não é isso? Atualmente, o ambiente que rodeia as decisões de caráter financeiro ou de gestão tendem a ser cada vez mais exigentes. Então, a estatística, ela está associada a um conjunto de dados numéricos e esses dados são obtidos para a tomada de decisão. Esse conjunto de técnicas servem para quê? Para organizar, discutir e interpretar esses métodos, não é isso? Tão rigorosos e preciosos. E a estatística, ela vem com precisão para vocês. Então, para um profissional atuar na área da logística, ele necessita ter um contato direto com a estatística, pois ela fornece todos os recursos para a execução de tarefas, não é isso? Para a organização e, repetindo, ajuda na tomada de decisão. Porque o mais importante é que você tome uma decisão mais próxima da realidade. Com isso, você estará otimizando os seus resultados, ok? Mas eu queria dizer, nesse slide, só finalizando. Acredite em você, seja feliz hoje e sempre. Sucesso é o que lhe desejo. Desejo a todos vocês. Muito obrigado e abraço para todos vocês.